10 anos de casamento mereciam uma celebração à altura, mas o presente que o marido preparou para a esposa foi, no mínimo, inesperado. No dia do aniversário de bodas, com um sorriso nos lábios, ele solta: "Parabéns pelo nosso aniversário, meu amor. Ah, e já aproveitei para transferir 3 milhões do seu saldo para a conta da mamãe." Enquanto a sogra chegava à porta com um buquê de rosas vermelhas nos braços, sem desconfiar que estava entrando em um campo minado de tensão, a situação já tinha tomado um rumo explosivo. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e é com grande satisfação que os recebo no canal Almas em Conflito. Hoje trago uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você repensar os limites do respeito em um relacionamento. Preparem-se para uma narrativa cheia de reviravoltas. Kênia Lúcia Melnikov sempre se considerou uma mulher paciente. Uma década ao lado de Igor a ensinou a engolir sapos e fechar os olhos para muitas coisas. A sogra, Aline Borisovna, era uma presença constante e invasiva, sempre metendo o bedelho na vida do casal, enquanto o marido, invariavelmente, tomava partido da mãe. Mas o que aconteceu no dia do 10º aniversário de casamento foi a gota d'água que transbordou o copo da paciência. Na manhã daquele dia, Kênia acordou com uma expectativa leve no peito. Sonhava que, finalmente, Igor cumpriria a promessa de um jantar romântico, só os dois. Em vez disso, ele saiu para o trabalho com um mero até logo à noite, jogado no ar como se fosse um detalhe sem importância. Ela passou o dia inteiro se preparando, comprou um vinho caro, cozinhou um jantar especial e vestiu um vestido novo, esperando pelo momento em que o marido chegaria com alguma surpresa que valesse a pena. Quando Igor chegou em casa, estava visivelmente animado. Abraçou a esposa e, com um ar solene, declarou: "Feliz aniversário, meu amor. Ah, e já resolvi um probleminha da mamãe, passei 3 milhões da sua conta para ela." Kênia congelou. Aqueles 3 milhões representavam o pagamento por um grande projeto de decoração que ela tinha concluído após 6 meses de noites em claro, ajustando cada detalhe. Era seu dinheiro, fruto do seu trabalho, e o acesso àquela conta era restrito, reservado apenas para emergências. "O que você fez?" ela sussurrou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Igor deu de ombros, como se estivesse falando do tempo. A mamãe queria comprar um sítio nos arredores de São Paulo, e faltava justamente essa quantia. "Afinal, somos família, não é? Você não se importa, né?" Kênia ficou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. 3 milhões. Seu dinheiro, suado, conquistado com horas de dedicação, doado sem consulta, sem sequer um aviso. "Igor, isso é meu pagamento. Meu trabalho", ela explodiu. "E daí? A gente é família", ele repetiu, como se isso justificasse tudo. Além do mais, ela prometeu devolver em um mês, quando vender o apartamento dela no bairro Sul. Kênia sabia muito bem que Aline Borisovna nunca venderia aquele imóvel. Aliás, ela já havia declarado inúmeras vezes que só sairia dali morta. Mas discutir com o marido era como bater cabeça na parede. 1 hora depois, a campainha tocou. Era Aline, com um buquê de rosas vermelhas e um sorriso triunfal estampado no rosto. "Kênia, meu bem", cantou ela, com uma doçura falsa. "Parabéns pelo aniversário. Obrigada demais pela ajuda com o sítio. Você é uma filha de verdade." A sogra entrou na casa como se fosse dona do lugar e começou a detalhar seus planos para a propriedade: o jardim de rosas que ia plantar, a piscina que instalaria na próxima primavera, o chalé que construiria. "Claro que não dá para fazer tudo de uma vez", suspirou, como se fosse uma pena. "Mas a Kênia vai nos ajudar de novo, não é, meu amor?" Igor assentia, orgulhoso, enquanto Kênia sentia a raiva ferver por dentro. Aquela mulher que, por uma década, envenenou sua vida, criticando sua comida, mexendo nos seus pertences, dando palpite sobre tudo, desde a decoração da casa até a educação de netos que nem existiam, agora ainda tinha cara de pau de gastar seu dinheiro como se fosse dela. "E o apartamento?", Kênia perguntou, com uma calma que a surpreendeu. "Quando vai vendê-lo?" Aline hesitou por um segundo, mas logo se recompôs. "Ah, o apartamento. Bom, eu mudei de ideia. Vou guardar como reserva. Mas não se preocupe, eu devolvo o dinheiro aos poucos, com minha aposentadoria." Kênia fez as contas na cabeça. 30 mil por mês. 3 milhões divididos por 30 mil davam 100 meses.
quase 9 anos de prestações. Entendido, ela disse, secamente, e se dirigiu à cozinha. Lá, encostada na pia, ela tentava se acalmar, mas a fúria só crescia. Lembrou de cada humilhação, as críticas à sua comida, as vezes em que a sogra rearrumava a casa sem pedir permissão, os objetos pessoais que sumiam porque Aline achava que eram inúteis. E Igor? Sempre calado, sempre do lado da mãe, nunca a defendendo, nunca impondo limites. Agora, ainda por cima, roubava dela. Quando voltou para a sala, trazia consigo uma bandeja de frutas e um sorriso sereno. Aline continuava tagarelando sobre seus planos, gesticulando como uma rainha em seu trono. Keninha, você não poderia me arrumar um desconto com seus contatos? Preciso reformar a cozinha do sítio. Claro, Kênia respondeu, com uma doçura que deixou todos desconfiados. Mas primeiro, vamos formalizar tudo direitinho. Recibo do empréstimo e um cronograma de pagamentos. Afinal, sou empresária. Preciso de tudo documentado para o imposto de renda. Aline franziu o senho. Que documentos? Para quê? Igor tentou intervir, não precisa disso. Somos família. Justamente porque somos família, Kênia rebateu, firme, que tudo tem que ser claro e transparente. Ela abriu o notebook e começou a redigir o contrato. 3 milhões a serem devolvidos em um ano, com juros de 24% ao ano, a taxa padrão de um empréstimo pessoal. Juros? Igor protestou. A gente não combinou juros. A gente não combinou nada, Kênia respondeu, gelada. Ninguém me perguntou. Pegaram meu dinheiro sem autorização. Então, agora, sigam as regras do mercado. Aline, visivelmente nervosa, não teve escolha. O dinheiro já estava em suas mãos. Assinou o papel, contando com algum jeitinho para se safar depois. Mas Kênia não ia dar brecha. No dia seguinte, ela foi a um advogado, registrou o documento em cartório e abriu um processo de execução, caso houvesse atraso. Igor ficou estarrecido. Você vai processar minha mãe? E você roubou sua esposa, ela devolveu, sem pestanejar. O primeiro pagamento venceria em um mês. É claro que Aline não pagou. Em vez disso, apareceu com outro buquê, choramingando sobre como a aposentadoria não dava para nada, como tudo estava caro. Kênia, amor, não dá para adiar só mais um mês? Não, Kênia respondeu, seca, e acionou os oficiais de justiça. Os 6 meses seguintes viraram uma guerra. Aline tentou de tudo, chantagem emocional, ameaças, apelos aparentes distantes. Igor se debatia entre a mãe e a esposa, implorando por um acordo. Mas Kênia não cedia. Os oficiais bloquearam a aposentadoria da sogra, começaram a inventariar seus bens. Aline chorava, acusava a nora de crueldade, dizia aos vizinhos que estava sendo levada à miséria. Kênia, porém, não recuou. Depois de 8 meses, Aline quebrou. Vendeu o tal apartamento intocável e quitou a dívida com juros, correção e custas judiciais. A quantia final foi bem maior do que os 3 milhões iniciais. E Igor? Finalmente entendeu que ações têm consequências. Quanto a Kênia, ela aprendeu que paciência tem limite e que, às vezes, a justiça precisa ser feita com as próprias mãos. A dívida, que já havia inchar como um tumor maligno, atingiu a marca dos 4 milhões de reais. Isso eu nunca vou te perdoar, sibilou Aline entre dentes cerrados, enquanto empurrava a pasta com os cheques em direção a Kênia. E eu nunca vou perdoar o roubo que você cometeu contra mim, respondeu a jovem, com uma calma que gelou o sangue da sogra. Não havia ódio em sua voz, apenas a frieza de quem já havia fechado esse capítulo da vida com um selo de cera. Igor tentou, desesperadamente, remendar os cacos do casamento. Flores no escritório, jantares caros, promessas vazias de que dessa vez seria diferente. Mas Kênia já havia aprendido a ler nas entrelinhas, as desculpas dele cheiravam a medo, não a arrependimento. Quando assinou os papéis do divórcio, não houve lágrimas, nem gritos, nem cenas de novela. Apenas o som seco da caneta riscando o ponto final em uma história que deveria ter terminado muito antes. No tribunal, ela não precisou de heroísmos. Os extratos bancários, os contratos assinados sem sua autorização, os depósitos suspeitos na conta de Aline, tudo falava por si.
O juiz não teve dúvidas, a divisão não seria meio a meio. Quênia recuperou não só o que era seu por direito, mas também uma fatia generosa do patrimônio construído à custa do seu trabalho, enquanto Igor e a mãe viviam de ilusões de grandeza. A sentença foi um veredicto claro: quem brinca com fogo, queima os dedos. E, no caso deles, a queimadura foi de terceiro grau. 2 anos depois, Quênia inaugurou sua própria estúdio de design, um espaço luminoso, com paredes brancas e móveis que ela mesma projetou. Os clientes não demoraram a aparecer. Seu nome virou sinônimo de elegância e precisão, e logo ela estava assinando contratos com os endereços mais cobiçados da cidade. Comprou um apartamento no Leblon, com varanda de frente para o mar, e começou a preencher a agenda com viagens que antes eram apenas sonhos distantes: Paris, Tóquio, a Toscana. Pela primeira vez em anos, respirava sem peso no peito. A liberdade, descobriu, não era a ausência de amarras, era a certeza de que nenhuma mão alheia poderia mais puxá-las. Igor, por sua vez, casou-se novamente em menos de um ano. A nova esposa, uma advogada ambiciosa chamada Mariana, não tinha a paciência infinita de Quênia. No terceiro mês de casamento, Aline apareceu sem avisar para ajustar os temperos do jantar de domingo. Mariana olhou para o marido, cruzou os braços e soltou a frase que selou o destino dele: ou ela, ou eu. Igor hesitou por exatamente 47 segundos, tempo suficiente para calcular que, sem a herança da mãe, não sobraria nem para o aluguel. Escolheu Aline. Mariana saiu de casa com as malas no mesmo dia, e ele ficou sozinho, aos 42 anos, com um apartamento vazio e a consciência de que havia trocado uma mulher que o amava por outra que só sabia sugar. Quanto a Aline, o império que tanto alardeava desmoronou como um castelo de cartas. O dinheiro da venda do apartamento mal deu para uma kitnet minúscula na periferia, onde o cheiro de mofo disputava espaço com o amargor das escolhas. A tal joia da família, a casa de campo, revelou-se um poço sem fundo, solo infértil, enxurradas que alagavam a sala, e um vizinho que insistia em jogar lixo no limite do terreno. 1 ano depois, vendeu o que restava por metade do preço, com a sensação de que a vida havia lhe pregado a última peça. Certa tarde, no shopping, Aline avistou Quênia entre as vitrines da Louis Vuitton. Aproximou-se com um sorriso forçado, estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Quênia, querida, como você está linda. A ex-nora nem sequer desviou o olhar do relógio. Passou por ela com a elegância de quem sabe que o silêncio, às vezes, é a resposta mais devastadora. Aline ficou parada, observando a figura esbelta se afastar, e só então entendeu: havia perdido não apenas uma nora, mas a única pessoa na família que tinha coluna vertebral para segurar o peso de todos. Igor ainda ligava de vez em quando, aniversários, Natal, aqueles pretextos que homens fracos usam para não admitir que sentem falta. Quênia atendia, educada, distante. Não guardava rancor, o tempo havia dissolvido a raiva, deixando apenas uma lição gravada a fogo: nunca mais. Não deixaria que ninguém, nem marido, nem mãe, nem sangue, ditasse os termos da sua vida. Dinheiro, tempo, sonhos, tudo isso tinha donos, e esses donos não eram os outros. 5 anos depois do divórcio, em uma exposição de arte em São Paulo, conheceu Daniel. Um homem que falava de parceria como quem fala de oxigênio, natural, essencial, sem segundas intenções. Casaram-se em uma cerimônia íntima, onde o sim foi um pacto, não uma rendição. Quando o filho nasceu, Quênia olhou para aquele rostinho perfeito e fez uma promessa silenciosa: você vai crescer sabendo que confiança não é moeda de troca, e que ser homem é, acima de tudo, ser responsável. Porque algumas lições não se aprendem nos livros, se aprendem nas cicatrizes. E as dela, finalmente, haviam se transformado em força.